Vitor Irajá, vem para cá. O Brasil está em posição de aplicar essa lei da reciprocidade. Demanda ainda um decreto que está sendo providenciado pelo Palácio do Planalto. O Geraldo Alckmin disse que vai sair muito em breve. Agora, até aqui está sendo tratado como uma arma na retórica, né? Não para ser colocada em prática. O presidente mesmo está seguindo o rito ali imposto pelo Donald Trump de que qualquer medida, ele já citou ali vários caminhos que o Brasil pode tomar, mas ainda na narrativa, qualquer ideia só será colocada em prática se o Trump de fato apresentar a taxação de 50%. Pois é, né, Tainá? Esse é um assunto bastante delicado, porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil você negociar ou discutir quando qualquer tipo de aspecto prático ele se tornou, né, já de início, de partida, se mostrou completamente irrelevante, porque essa medida de Donald Trump ela tem apenas um viés político, não tem qualquer tipo de viés técnico acerca dessa taxação. E aí é um aspecto bastante delicado o uso dessa lei de reciprocidade, porque os impactos do ponto de vista da economia interna, eles seriam muitos. O primeiro e mais óbvio é exatamente essa alta do câmbio, que a gente já tem percebido uma sensibilidade maior quando a gente teve pelo menos esse recuo da taxa de câmbio nos últimos meses, o que também provocou um arrefecimento da inflação. Agora, a gente já tem de novo um incremento, né, do valor do dólar em relação ao real, o que evidentemente também pressionaria a inflação brasileira. E também pressionaria a curva de juros brasileira, obrigando praticamente o Banco Central a manter a taxa de juros elevada, Selic, por mais tempo. Então, esse é o efeito básico e primário. Agora, a gente tem também alguns efeitos setoriais que seriam bastante significativos para o Brasil. Isso porque, pensando exatamente nesses produtos de valor agregado, há muito maquinário utilizado pela indústria e também pelo agronegócio brasileiros que, evidentemente, repassariam esse custo para a população. Máquinas e equipamentos de transporte, só para a gente ter uma noção, foi uma seção responsável por 15 bilhões e meio de dólares nessas importações de produtos vindos dos Estados Unidos para o Brasil em 2024, isso segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, né, que é encabeçado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, a transferência exatamente dessa pressão inflacionária para o preço, para o consumidor final, ela é praticamente automática, né, porque o empresário ele repassa exatamente essa pressão dos custos. Também há aqui produtos químicos, representando mais de 10 bilhões dessas importações dos Estados Unidos, combustíveis também poderia ter um impacto, e a gente sabe quando tem algum tipo de impacto inflacionário em combustíveis, pensando especificamente no diesel, porque o Brasil importa gasolina e diesel dos Estados Unidos, apesar de exportar petróleo para os Estados Unidos, então a gente tem uma reação em cadeia, porque toda a logística de produtos ela é feita por caminhões. Então, se você tem uma pressão também do ponto de vista de preço de diesel, isso é impactado no preço dos alimentos. Ou seja, a gente tem uma perspectiva bastante delicada acerca da possibilidade de o Brasil adotar uma taxa desse mesmo patamar de 50%. E se ficar em 50%, né? Porque Donald Trump, nessa carta endereçada ao presidente Lula, deixou muito claro que se houvesse qualquer tipo de medida retaliatória, do ponto de vista tarifário ou não tarifário, essa alíquota ela seria repetida pelos Estados Unidos. Ou seja, teoricamente, se o Brasil adota 50% de taxa para as importações, né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos elevariam a sua tarifa para 100%, o que censura o comércio de uma forma bastante ostensiva, como a gente acompanhou naquele momento de maior tensionamento nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Porque a análise era essa, com tarifas que chegaram a mais de 100%, o comércio ele fica completamente vetado. Então, o governo, é evidente, estuda também essas medidas chamadas de não tarifárias, como envolvendo, por exemplo, a proteção de patentes. Agora, de fato, o caminho da negociação é o melhor caminho. Mas, de novo, o argumento ele é muito importante, porque se a gente parte de um pressuposto que não tem um embasamento na lógica e na técnica,
as armas para as negociações elas ficam muito complicadas, porque o governo brasileiro não pode oferecer qualquer tipo de interferência numa decisão do Supremo Tribunal Federal, seja em relação a Jair Bolsonaro, seja em relação, por exemplo, às redes sociais, com essas determinações por parte do Supremo em relação, por exemplo, à retirada de publicações de plataformas como Rumble ou de contas de pessoas. Então, é um aspecto bastante delicado e que aquilo que Trump pede, o Brasil não pode oferecer. Isso, de novo, partindo dessa premissa teórica, porque, ao que parece, inclusive a menção a Jair Bolsonaro, ela virou mais de um artifício retórico do que algo que teria algum tipo de embasamento prático. Parece mais uma criação de uma narrativa por parte de Donald Trump depois dessa recepção, desse papel de anfitrião do Brasil aos países membros do BRICS, nessa cúpula que aconteceu do bloco no Rio de Janeiro, onde se discutiu essa perspectiva de uma fuga do dólar, fuga do sistema SWIFT, né, que é baseado na moeda norte-americana para a corrente comercial global, e essa perspectiva, dita inclusive pelo presidente Lula, de se discutir de uma forma mais ampla, inclusive a desdolarização do comércio mundial.